Gravando, pessoal. Boa tarde. Aula de treinamento físico do dia 18 de março de 2021. A aula de hoje vai ser sobre métodos de treinamento de força, no caso, força rápida, e mais especialmente sobre pliometria, né? Então, Murilo e Vinícius, tudo com vocês. Obrigado, vou compartilhar a tela aqui. Qualquer problema me avisa que eu ajeito aqui o vídeo. Bom dia, sou Murilo Arlac de Abreu. Bom dia, sou o Vinícius. Nós vamos apresentar os métodos de força rápida, né, falando propriamente da pliometria, para a aula de treinamento físico do professor Leonardo Tartaruga. Bom, nos métodos de força rápida, né, falando da pliometria, nesse trabalho a gente vai explicar a definição do método, né, o porquê trabalhar o método, né, os benefícios dele, o aquecimento, se é essencial ou não, ou como, da sua própria história, né, falando de onde veio, né, quem criou isso, para quem serve, e o treinamento pliométrico na reabilitação, que pode ser usado, né, hoje em dia. Então, gente, falando da definição do método, a gente pode falar, então, que o treinamento pliométrico ele sempre vai buscar descrever exercícios que têm como objetivo utilizar e valorizar o ciclo alongamento e encurtamento, que é o CAI. Então, isso vai visar sempre maximizar a produção de força ou melhorar a performance esportiva. Então, esse treinamento ele é uma forma de treinamento vital para esportes que utilizam a potência com elevadas cargas externas a serem aceleradas. Então, além dessa finalidade esportiva, o treinamento quilométrico também vem sendo utilizado na reabilitação física, como falou o Murilo anteriormente, de pessoas que foram acometidas por lesões. Também, falando no termo mais agora fisiológico, no treinamento quilométrico, então esse sistema de produção de energia que vai ser mais utilizado é o anaeróbico alático. Esse sistema, então, ele vai utilizar a adenosina trifosfato e a creatina fosfato. Então, isso vai denominar o sistema fosfagênico. Esse sistema, então, ele vai promover a energia para a contração muscular no início de exercícios de curta duração e também de exercício de alta intensidade. Bom, e o nosso ciclo alongamento e encurtamento, né, conhecido como CAI também, né, CAE, como o Vinícius falou, ele é dividido em 3 fases. Né? Na fase excêntrica, do pré-alongamento da musculatura, a fase de amortização e a fase concêntrica ou de encurtamento. Bom, a primeira fase, a fase excêntrica, ela é descrita como preparatória, ela estimula os receptores musculares e carrega os músculos com energia elástica. A fase de amortização é o tempo entre o começo da contração excêntrica até o começo da contração concêntrica, e a terceira e última fase é a contração ou encurtamento, né? Ou seja, a fase final do movimento pliométrico que gera esse movimento explosivo que a gente vê ali na nossa imagem, onde o rapaz está com os braços para cima. Daí podemos ver isso aqui na nossa imagem mesmo, né, todo o ciclo, né, nela a gente vê as etapas do ciclo alongamento e encurtamento, onde na segunda da fase ali, ao flexionar os joelhos e alongar a musculatura do quadril, e está na fase excêntrica, gerando então a energia elástica, em seguida a fase de amortização, e logo a fase concêntrica, onde o encurtamento transforma essa energia elástica em energia cinética, de maneira potencializada. Né? As bases fisiológicas, como elas do exercício pliométrico, elas são complexas, né? Como diz ali o colega Vinícius. Né? Ela utiliza o ciclo alongamento e encurtamento, sendo essa baseada na combinação dos reflexos de estiramento muscular e nas propriedades mecânicas e principalmente elásticas do movimento músculo-tendíneo. Né? E vendo a literatura, se sabe que a eficiência mecânica do trabalho muscular é de aproximadamente 25%, ou seja, somente esse valor, né,
da energia química gasta, ela se converte em energia mecânica. Então, os outros 75% do movimento são transformados em energia térmica, calor, o que para nós não interessa muito em questão de desempenho. Já com o ciclo excêntrico concêntrico, né, alongamento e encurtamento, o rendimento muscular ele é 25% a 40% maior, devido à energia gratuita fornecida ali na segunda fase do movimento, pela energia elástica, e contribuindo para a economia do próprio gesto esportivo. E aí, porém, para que isso aconteça, é necessário que se realize um pré-alongamento de pequena amplitude, grande velocidade e tempo de amortização bastante curto. Né? O contato com o solo no salto então, tem que ser muito rápido. Caso contrário, muita dessa energia será dissipada em calor, naquela energia que não nos é interessada. Então, gente, por que trabalhar esse método? Qual a finalidade de trabalhar esse método de treinamento? Então, a gente sabe, né, que para a realização de qualquer movimento, vai haver necessidade de aplicar a realização de uma força. Então, o treinamento de força, por exemplo, é uma forma muito utilizada para se obter o condicionamento físico e pode ser estruturado de acordo com os objetivos e necessidades de cada indivíduo. Então, dentro do mundo esportivo, cada modalidade vai possuir suas manifestações particulares de força. Esportes, por exemplo, com características explosivas, como o voleibol, o basquetebol e o handebol, vai se utilizar muito de força rápida específica de saltos. Isso vai ocorrer devido aos inúmeros saltos decorrentes das ações específicas desses esportes. Então, qual vai ser o diferencial de introduzir o treinamento quilométrico nessas atividades, nesses esportes? O diferencial justamente vai ser a utilização do CAI e suas particularidades biomecânicas e fisiológicas, justamente para aumentar essa força em curto período do treinamento. Falando agora um pouco sobre os benefícios do método, além do aumento da força, da resistência e equilíbrio, a pilometria, então, ela vai trazer como benefícios adicionais a reabilitação física, como já foi citado, também o desenvolvimento da coordenação motora e até mesmo a prevenção de lesões, por exemplo, nos joelhos. Então, com a pilometria, em pouco tempo, o fortalecimento dos músculos também vai melhorar o fôlego e o rendimento, consequentemente, dentro desses fatores vai aparecer. Além desses fatores, os exercícios eles também trabalham equilíbrio, elasticidade, mobilidade e concentração. Também a queima de calorias e a melhora na saúde vascular também vai ser um grande benefício. Então, agora, sobre o aquecimento, o que é importante ressaltar, né? É sempre importante a gente realizar aquecimento em qualquer atividade antes que a gente for fazer. Então, ele pode ser, no treinamento quilométrico, ele pode ser dividido em geral e específico. Por exemplo, o primeiro aquecimento ele pode envolver corridas lentas, seguidas de exercícios calistênicos e alongamentos. O segundo aquecimento pode englobar atividades repetitivas que preconizam os padrões neuromusculares da habilidade esportiva que vai ser praticada. Então, qual que é a importância? A importância é sempre preparar as nossas musculaturas e articulações antes de realizar esse tipo de treinamento, sempre com o objetivo de evitar lesões, justamente por serem exercícios de explosão e também de alto impacto. Então, agora falar um pouquinho da parte histórica, né? Falando desses 4 importantes nomes para a história da pliometria. Então, né, o primeiro a falar, demonstrar a importância, né, do ciclo, alongamento e encurtamento do CAI foi o professor Rodolfo Margaria, né? Esse médico, investigador, ele demonstrou que uma contração muscular concêntrica precedia de uma excêntrica, gerando assim maiores níveis de força que uma contração concêntrica. Os trabalhos desse professor Margaria foram utilizados, né, por curiosidade, pela NASA, com o objetivo de aperfeiçoar e encontrar maneira mais eficaz de se deslocar no solo lunar.
A NASA, então, não foi a única que se baseou no trabalho dele. Também alguns treinadores soviéticos se interessaram pelo ciclo encurtamento e alongamento. Aí, lá em 1966, o Vladimir Zatsiorsky utilizou e aperfeiçoou o trabalho do professor Margaria como base para criar ali um programa de treinamento que potencializasse o aproveitamento do reflexo miotático, né, nas ações explosivas. Esse autor, então, foi o que denominou, no término dos trabalhos, de pliometria, né? Como estuda de saltos, lá, então o termo pliometria, ele vem do grego, que significa a obtenção de maiores amplitudes de saltos. Veio dele, ele que tirou, né, o termo e definiu. Daí, na mesma época, ali por 60, Yuri Verkhoshansky, um treinador soviético de saltadores e para alguns da literatura, seria considerado o pai da pliometria esportiva. Ele destaca o interesse na maneira de melhor aproveitar a energia elástica acumulada em um músculo que traz seu encurtamento. Observando a técnica dos atletas de salto triplo, Verkhoshansky concluiu que os melhores resultados correspondiam aos atletas que menos tempo permanecia em contato com o solo em cada apoio com os pés. Para empregar um pouco tempo em cada apoio, é necessário produzir uma grande força excêntrica dos músculos requeridos, e isso permite trocar rapidamente a fase excêntrica, a fase concêntrica, e acelerar, deslocar novamente o corpo para a direção necessária, como a gente falou lá no início, das 3 fases da pliometria na ação do ciclo alongamento e encurtamento. Né? Ele descobriu aquela força elástica que vai converter, transformar na força cinética, potencializando o movimento. Aí, através desses êxitos obtidos, e não tão inspirados pelo velocista Valery Borsov, durante as Olimpíadas de 72, lá em Munique, fizeram com que os treinadores norte-americanos se interessassem pelo método de treinamento esportivo, e assim Fred Wilt é o primeiro autor norte-americano a falar das excelências do método pliométrico. Ele e outros cientistas norte-americanos constataram as surpreendentes vitórias do Borsov, elas eram devidas em grande parte da sua rotina de treinamento pliométrico. Né? Eles viram que como foi eficaz esse treinamento leste europeu. Né? E hoje em dia existem outras pessoas que estudaram, existem outros estudos sobre, mas que a gente quis abordar esses 4 nomes aí que deram origem, assim, e fortaleceram o treinamento pliométrico. Então, gente, qual o público-alvo que é esse método quilométrico? Então, a gente pode falar que esse método ele vai possibilitar a obtenção de maiores distâncias no salto. Portanto, ele é usado por atletas que realizam provas de alta velocidade ou esportes que utilizam saltos. Também é um método usado para um objetivo mais específico, como o aumento da potência muscular. Mas, por exemplo, quem não é atleta e não busca melhora de rendimento, não deve usar a quilometria? Existe sim, então, várias situações onde o treinamento quilométrico ele vai ser indicado, mesmo para pessoas que não sejam atletas. Ou seja, de maneira geral, a quilometria ela pode ser usada para melhorar a coordenação motora, como já foi falado, a funcionalidade e a capacidade de deslocamento. Então, por isso, quando a gente vê um treinamento funcional, é bem comum a gente ver trabalhos quilométricos. Além disso, por ser focada em uma meta diferente, a quilometria também pode ser usada para quebrar o platô de desenvolvimento. Desculpa pausar, pessoal, é que eu estou tentando fechar o meu áudio aqui, não estou conseguindo. Vai em você mesmo, toca no teu cantinho ali da tua própria foto ali e bota no mute só. Deu, agora deu. Mas se ele mutar, acho que não dá para escutar. Não, ele não voltou para isso aí. Não, vai dar certo, sim, Não? vai dar certo. De algum treinamento, dentro da especificidade que você treina, dentro do esporte que você quer atingir, ou reabilitação, ou apenas para treinar. Então, a gente pode falar que a quilometria é o ciclo de alongamento e encurtamento, que é o CAI.
Então, que isso não vai restringir apenas aos saltos. Então, vão existir maneiras de treinar a pilometria em diferentes membros superiores, tronco ou também inferiores. Bom, falar rapidamente, então, do treinamento pliométrico na reabilitação, né? Eu quis trazer também, não só a questão do treinamento em si, que apesar do exercício pliométrico, ele ter sido inicialmente utilizado no treinamento de atletas para desenvolver a força explosiva, a sua utilização na reabilitação ela vem crescendo bastante, né, com o objetivo de melhorar a reatividade muscular através da facilitação do reflexo miotático e da dessensibilização dos OTGs, né, órgão tendinoso de Golgi, e melhorar a coordenação intra e extra-articular. Analisando o efeito desse exercício, alguns autores eles concluem que esses podem ser benéficos na prevenção e reabilitação de lesões, principalmente de atletas. E após algumas semanas de reabilitação, para restaurar os tecidos envolvidos na lesão, o paciente ele é preparado para retornar às atividades regulares de treinamento ou competição, e essa fase funcional do tratamento ela é muito importante porque o programa de reabilitação ele deve ser gradualmente substituído pelo treinamento esportivo específico, tendo visto que irá expor o atleta às mesmas forças e condições associadas à lesão inicial. Então, é bem importante que tenha essa reabilitação de maneira que trabalhe e volte o atleta a praticar aqueles movimentos específicos daquele esporte, né? Um arremesso específico do basquete, por exemplo, um salto específico do atletismo, ou o basquete mesmo, de novo. Ele pode trabalhar diferentes esportes, né? E a reabilitação ela veio para ajudar a reabilitar o atleta naqueles movimentos específicos do esporte. Então é bem importante essa etapa aí. Então, gente, a gente pode concluir que esse método pilométrico, quando ele é realizado de forma criteriosa, seguindo então os princípios como os que a gente citou nesse trabalho, então ela é capaz de promover ganho exclusivo de forma consistente e progressiva. Então, justamente isso, em virtude, né, da sua capacidade de adaptar e treinar o sistema neuromuscular e não através de mudanças morfológicas dos músculos, como por exemplo. A fisioterapia, então, ao fazer o uso da pilometria como um dos seus recursos terapêuticos, ela deve agir como uma forma facilitadora, reabilitando o atleta de maneira mais rápida e segura possível, com o objetivo, então, para que ele se recupere do seu nível de desempenho igual ou superior ao estado pré-lesão. Obrigado. Muito bem. Isso aí. Bom dia. Vamos lá, então. Pessoal, Murilo, o Vinícius está aí, não? Não, né? Tu falou que ele não estava no horário, né? Não, ele está trabalhando no horário de aula. Lembrei. Tá. Olha só, parabéns, tá, pela apresentação. Ficou bem legal. Bastante material, assim, interessante. Até a qualidade, assim, em geral, dos slides estavam bons também. Mas eu vou dar uma dica que eu dei de manhã também, me chamou a atenção, mas não acontece só com vocês. Eu já vi em outras e acabo esquecendo de algumas coisas essenciais. Eu acho que isso serve até até mais geral, assim, para vocês ao longo do curso e tal. Às vezes eu noto que aconteceu aqui também, algumas apresentações que são super interessantes, estruturadas até com conteúdo acadêmico interessante, que eu noto que o aluno se aprendeu de alguns lugares, às vezes até do material da disciplina, que está de acordo, está tudo certo. Só que às vezes chama atenção, e isso não é para vocês diretamente, é mais para vocês prestarem atenção, porque às vezes isso acontece com professores jovens, que são pesquisadores, que estão muito enfiados no seu problema de pesquisa. Aí tem que dar aula sobre um conteúdo e muitas vezes fazem uma revisão de coisas
que são muito fronteira do conhecimento, mas às vezes faltam coisas que são mais óbvias, assim, e me chama atenção. Isso pode aparecer, então fiquem atentos. Por exemplo, o de hoje, uma coisa que eu senti falta de manhã e aqui também, foi assim, ó, quais são as cargas de treino de pliometria mesmo, né? Vocês deram uma explicação inicial, vocês deram várias... vocês definiram bem o problema, introduziram bem o problema, trouxeram várias evidências de coisas que funcionam mesmo com a pliometria, que pode melhorar, não só para o alto rendimento, mas também no campo da reabilitação, que até é uma especificidade um pouco estranha, assim, porque vocês falaram um pouquinho demais, eu acho que não precisava ter falado tanto da fisioterapia, que eu acho que é um campo limítrofe interessante, ele é super atual. Só que vem a questão, quais são as cargas? E aí essas coisas eu vou complementar aqui, tá? Mas só para vocês ficarem atentos, que eu senti falta, mas não é só por vocês, é porque muitas vezes a gente fala de alguns assuntos muito em cima, assim, o que há na fronteira do conhecimento? Tudo bem, mas é importante também dar o conteúdo, né, em si. E aí vem as questões. O que eu acho? Para métodos de treinamento de pliometria, coisas que são essenciais, tá? Assim, ó, quais são as cargas, né? Que é um elemento importante. Elas vão variar bastante, mas, em geral, o controle de carga ele é feito pelo número de repetições. Tá? É parecido com o que acontece em treinamento de velocidade e, de certa forma, com circuito. Tá? Em geral, quando eu não tenho equipamento mais moderno, o que eu mais faço é escolher o número de saltos, o número de exercícios, quase sempre são saltos, né? A gente sabe que tem alguns sprints também e tal, mas em geral são saltos. Escolho o número de saltos que vão mais ou menos entre 6 a 12 repetições na série, tá? 6 a 12, isso é o mais comum. Tem atletas de resistência que fazem mais, tem caras de mais potência que fazem um pouco menos, mas em geral é nessa zona. E aí, a partir desse número de repetições, é que eu vou estar manipulando a intensidade. Porque o que acontece? Nesse tipo de treino, o atleta se ajusta a fazer numa condição máxima para aquele número de saltos. Ele ajusta a tarefa, a intensidade, para a tarefa dada. Então, eu tenho que saltar 6 obstáculos, eu tenho que saltar 12 vezes lá, vertical, o que for. Claro, se eu fizer 6, eu vou fazer numa intensidade maior do que se eu der a tarefa para 12. Tá? Esse ajuste de intensidade e volume é ajustado, acaba sendo pelo volume, tá? Nesses tipos de treinamento. Ou seja, quer dizer o seguinte, a intensidade é feita sempre em máxima intensidade para a tarefa. Tá? Isso que eu quero dizer. É parecido com velocidade. Em treinos de velocidade, ele se ajusta para o máximo que ele faz para aquela distância. Obviamente, se for 100 metros, ele vai fazer mais rápido do que se for um tiro de 200, que já não é nem só velocidade, é resistência de velocidade. Mas, então, ele se ajusta para a tarefa. Tá? Essa é a dica que eu dou. Ou seja, eu vou ajustar pelo número de repetições. E o número de séries também é importante, mas também não tem muito, varia muito, é de 2 a 4 séries em geral. Tá? Esse é o mais comum eu escolher, então eu posso variar bastante. Tá? Um ajuste de carga para o treino de pliometria clássico que se faz é aumentar o volume. Vejam que isso aí inverte um pouco aquela relação volume-intensidade também, mas tem a mesma ordem. O que acontece? Quase sempre eu faço uma fase preparatória do meu aluno, adicionando o número de saltos às séries, que vai mais ou menos 2 repetições por semana ou a cada 2 semanas. Eu vou adicionando. Então, eu fazia 3 de 6 na primeira, depois faço 3 de 8. Tá? Ou seja, eu vou aumentando o volume dessa carga até uma certa zona. Eu não posso passar de 12, certamente, ou às vezes até antes, dependendo do tipo de exercício que eu vou fazer. Mas, em geral, tem essa norma. Quando eu chego no limite, eu faço 3 de 12, chego num limite superior dessas semanas, muitas vezes o que eu faço? Eu faço uma semana mais baixa para ele descansar e depois aumento a intensidade. Eu volto a baixar as repetições e dou algum exercício que tem mais altura, ou é um drop um pouco mais alto, ou é com alguma carga, ou realmente só peço para ele focar em saltar mais alto mesmo. Ele vai aumentar essa intensidade porque ele está jogando com esse volume. Tá? E aí eu vou jogando com o volume e intensidade dessa forma. Então, primariamente aumentando o número de repetições. Vocês vão ver que os modelos de treino de pliometria quase sempre são desse jeito, aumentando o número de repetições. E, claro, agora tem uma coisa que é moderna, que o pessoal faz no treino de velocidade. A gente tem que lembrar que a pliometria é uma mistura, né, da força com velocidade, que vai me dar essa potência, né, ou força rápida, que a gente está chamando aqui na disciplina, onde tem também o controle do treino baseado na velocidade.
Tá? O BRL falou até na aula passada que em saltos a gente consegue fazer esse controle. A gente controla a qualidade desses saltos. Nesse caso, muda um pouco. Eu dou a tarefa, mas as repetições vão até ele falhar. Quando ele começa a saltar menos de 90% do início, ou 85%, aí eu posso escolher os percentuais para o exercício. Isso é uma mensagem importante. A pliometria, assim como a velocidade, é muito importante eu manter a qualidade do movimento. Não adianta eu treinar o cara para querer melhorar a potência, que é o caso da pliometria, para resultar em velocidades ou saltos mais altos com baixa qualidade. Não existe isso, tá? O controle neuromuscular é super importante nesse tipo de treinamento. Então, cuidem disso, assim como é na velocidade. Eu tenho que manter esse controle. Claro que é difícil controlar a qualidade de saltos, a altura. Eu tenho que ter um tapete, por exemplo, tem que ter algum equipamento. Mas eu tenho o olhar também. O olhar é muito bom para eu perceber coisas, tá? Então, isso é uma outra dica de treino. Que mais? Agora eu vou mostrar para vocês, gente, Deixa eu mostrar algumas coisas. Vamos falar dessas cargas ainda, mas eu vou fazer uma análise mais compreensiva dos métodos que a gente tem, baseado nessas manifestações da pliometria. Vamos ver aqui, ó. Vou mostrar o material do semestre passado, que é esse aqui. Espera aí, só deixa eu achar aqui. Achei. O que acontece, gente? Esse aqui é um teste muito usado no atletismo, tá? Alguns anos atrás já usei, e alguns esportes usam também, que é o seguinte, é um teste progressivo de saltos em profundidade, né? São os drop jumps, né? Então, o que eu faço ali nesse tipo de teste? Eu começo com um salto em contramovimento, né? Um counter movement jump, né? E aí eu tenho a altura do X lá do salto, que não é 0, tá? Aqui tá errado, tá? Seria alto e tal. Mas o que eu faço? Anoto, o que eu tenho? E aqui eu começo a adicionar a altura do banco. Eu faço o cara subir num banco de 10 centímetros, então imaginem, o cara sobe num banquinho de 10 centímetros e ele faz o salto em profundidade. Ele dá o passo à frente, cai dos 10 centímetros e salta. E essa altura do salto vai estar no eixo Y, tá? No eixo vertical aqui. E eu anoto o salto. O que acontece? Em geral, nos atletas, conforme eu vou aumentando a altura do salto, vai aumentando a altura do banco, desculpa, vai aumentando a altura do salto. Então, agora ele sobe num banquinho de 20 centímetros, ele dá um passo à frente, cai, faz o salto em profundidade e salta. E o resultado melhora. Por quê? Porque o mecanismo elástico é otimizado nessas condições, né? Devido a essa característica ali da recepção, chegar em mais velocidade. Depois a gente vai falar, nós vamos revisar essas fases também do CAI ali, que também não é culpa do Murilo, mas assim, é uma bagunça na literatura e é muita violência com a biomecânica básica do que acontece ali. A gente vai revisar isso. Mas primeiro vamos falar dessas cargas aqui. Aí o que acontece? Chega um ponto que para atletas de alto nível é maior, homens têm em torno de 50, 60 centímetros, altamente treinados, mulheres têm em torno de 40 centímetros, destreinados têm em torno de 40 centímetros. O que acontece é o seguinte, vai chegar um ponto em que eu aumento a altura do banco e o desempenho cai, que é o que está mostrando aqui o ponto. Botei a 40 centímetros, o desempenho caiu em relação à altura anterior. É o que eu digo assim, é a síndrome do Homem-Aranha. Claro que, se fosse verdade, quanto mais alto, melhor, todo mundo se atiraria do arranha-céu, o cara ia saltar que nem o bicho. Então, é claro que não vai acontecer, vai ter um limite para isso, né? O que acontece aqui? Biomecanicamente, o que acontece aqui é que a excêntrica é muito sobrecarregada, né? Tu chega com tanta velocidade que tu tem que fazer uma excêntrica muito intensa que se torna lenta, né? E aí o teu tempo de contato volta a ficar grande e tu perde efetividade no salto, fica menos elástico, tá? Agora vem a mensagem. O que eu faço? Eu faço mais 2 avaliações para garantir que o desempenho cai e aí eu paro o teste. E o que eu faço a partir daqui? Aqui está o segredo da determinação de zonas de treinamento de pliometria. Eu pego esse ponto ótimo e faço aqui em torno de 10, 15 centímetros abaixo e acima dessa altura e faço uma zona de treino aqui, a zona 2. Tá? Abaixo dela vai ser zona 1, acima dela vai ser zona 3. O que significam isso, gente? Nessa zona 1 aqui, quando eu salto em torno de 0 aqui, isso aqui significa o counter movement jump, né? O salto em contramovimento. Tá?
Nessa zona vai entrar também até saltos mais lentos. O próprio squat jump vai entrar nesse grupo de zona. Ele seria mais para a esquerda aqui, mas não está no gráfico. Mas, de qualquer jeito, seria mais lento ainda. Toda essa fase 1 seria chamado de cai lento. Ciclo, alongamento, encurtamento, lento. Tá? Onde, o que eu faço aqui? Eu sobrecarrego mais as propriedades contráteis nesse tipo de salto. Tá? Por isso que é chamado também de potência muscular, porque teria menos participação de estruturas passivas ou elásticas. Tá? Essa é a mensagem. Ou seja, e na prática são movimentos que são mais lentos em relação à zona 2. Tá? Por isso se chama cai lento. Mas nisso pode entrar situações bem lentas. Eu posso manipular muito essa zona 1. Eu falei do counter movement, tem o squat, né, que é o salto agachado, né? Mas posso ter também um salto agachado com carga também. Isso é bem comum. O pessoal adiciona um percentual da massa corporal e faz o salto agachado. Nesse movimento é muito lento. Lá eu faço um treino resistido muito forte, forçando a força dentro da potência. Entre força e velocidade, eu valorizo muito a força. O movimento fica muito lento e minha potência não é tão alta, mas ali eu vou trabalhar elementos de força, inclusive com adaptações morfológicas, dependendo do tipo de aluno, etc., nesse tipo de salto, porque é bastante lento o movimento. Tá? Bom, e eu posso jogar com isso. O pessoal também determina a carga ótima para isso, etc. Squats com carga, sem carga ou com carga. Então, tudo na zona 1. Seriam tudo para a esquerda aqui, onde não tem espaço, mas seria aqui. Tá? Quando eu chego na zona 2, é a zona onde eu sou reativo. Ali eu vou ter adaptações também muito importantes das estruturas passivas. Tá? Não quer dizer que na outra não tenha, na outra tem. Só que nessa vai ter mais, porque o que está se observando cada vez mais é que nessa zona 2 eu tenho muito estímulo em tendão e estruturas passivas musculares, ou seja, com adaptações específicas para isso. E também a questão mais óbvia, né? Claro, eu vou melhorar meus saltos onde eu preciso ser reativo, exatamente, onde se assemelha à situação 2, eu vou melhorar treinando na zona 2, óbvio, tá? Essa é uma questão importante. Mas o grande segredo de tudo isso, gente, é a zona 3, que eu queria dizer para vocês. Grandes escolas de treinamento de saltos do mundo, um dos grandes segredos é trabalhar nessa zona 3, onde é a zona mais perigosa. Tá? Aqui no nosso mundo próximo, talvez tenha mais gente que faça, mas eu desconheço, mas onde eu conheço são triplistas, saltadores, né, de salto triplo e saltadores em geral. Tem fases do treinamento durante o ano que fazem saltos em profundidade mais altos do que o seu ponto ótimo. Tá? Brincam lá que é que nem lá nos esportes, lá o cara se mata, suicídio, acho que o nome é assim. Tá? Mas é saltos de 1 metro, 1,5 metro até, muito, muito alto, onde tu não tem uma grande efetividade de salto. Mas o que tu faz ali? O que a fisiomecânica ensina, né? Eu tenho ali uma grande excêntrica que me torna um movimento lento, tá? Extremamente intensa a ponto de não conseguir otimizar tanto essa carga externa que vem ali da força gravitacional. E aí eu torno o movimento lento. Meu salto não é alto do resultado, mas eu treino excentricamente isso, e parece ter boas adaptações depois para transferência de gestos esportivos. O que acontece? Gente, isso aqui, a zona 3, é feito para caras altamente treinados. Tá? Esse aqui precisa ter caras com mais de 2 anos de experiência de treinos de pliometria já, fora treinos de base até. Tá? Mas ele tem que vir com uma estrada boa para suportar essas cargas, porque são as cargas mecânicas mais altas que o organismo recebe nessa zona 3. E para trazer outro exemplo para vocês, a gente discutiu isso com o Berriel já ao longo dos tempos, e ele falou um pouco rápido, não sei se vocês captaram, mas ele falou também disso, que nas conversas que a gente tem ao longo dos anos, ele disse para mim, olha, nos meus atletas, que são jogadores de vôlei bem formados, eu não consigo desenvolver isso, né? Porque tem uma característica, em atletas que têm uma coordenação neuromuscular muito boa, as adaptações de pliometria são menores, porque são caras que já passaram por grandes fases de melhora dessas características. Então, a minha janela de treinamento é muito pequena. Então, não adianta eu querer sobrecarregar tanto o cara que já tem muito salto, né, muita carga mecânica, e adicionar um treino que é muito intenso, que é essa da zona 3. Por isso não se faz. O que a gente chegou em acordo é que a gente acredita sim, que os cubanos façam isso, que os caras ainda da escola russa façam isso, e por isso que não é só por coincidência ou por questões genéticas, etc.,
que tenham caras que tenham níveis de salto tão alto quando chegam à vida adulta, a parte principal de treino, que é o caso dos jogadores, por exemplo, os cubanos, que eles provavelmente em fases de formação trabalharam também nessa zona 3. Tá? E aí eu venho com outra crítica. Não se faz isso no Brasil ou em vários lugares do mundo, é porque se necessita periodizar bem as coisas. E aí, quando dá muito trabalho, é perigoso, dá trabalho, né? Quando tem que fazer certo, dá trabalho. Então, é melhor não arriscar, e muita gente não faz. Essa é uma teoria que a gente tem com o BRL, né? Que deveria se mudar muita coisa, deveria se controlar, monitorar muito mais as coisas em fase de formação. E aí sim permitiria até treinar em zona 3, que não é impossível. Como o Murilo falou, claro, a zona 3 necessita de mais aquecimento, mais cuidados e mais base para introduzir isso, mas não seria impossível em algumas fases de formação. Tá? Que mais, pessoal? Aí eu tenho um jogo, assim, eu vou só pontuar aqui muito rápido, vocês ainda vão ter disciplinas que vão trabalhar um pouco mais com isso, mas eu queria introduzir com vocês, que é uma coisa que eu aprendi muito com a minha colaboração com o Jean Jeremia, o nosso professor novo aí da ESEF, que ele anda estudando muito treinamento excêntrico, né? E tem uma mensagem que está surgindo que torna os treinamentos isométricos, eu sempre tratei o treinamento isométrico como o primo pobre, eu já fiz isso em remo e coisa assim, quase sempre está ligado a adaptações de musculaturas mais posturais, digamos assim, né? Ou musculaturas com funções bem definidas, né? Como é que a gente chama, de estabilizadores, por exemplo, por aí vai, né? Mas o que acontece para resistência local, alguma coisa assim? Tem evidências que estão mostrando que também, antes da pliometria, pode ser interessante introduzir blocos de treinamento isométricos, porque tem tipos de treinamentos isométricos onde tu tem boa adaptação no tecido tendinoso, por exemplo. Embora não tenha um grande deslocamento ali nessas ações, né, que é quase nada mesmo, né, tu tens grande geração de tensão em relação aos exercícios dinâmicos. Porque lembra, a relação força-velocidade vai mostrar que em exercícios dinâmicos tu é limitado pela força concêntrica, a tensão que tu gera naquela unidade músculo-tendão. Então, se tu treinar isometricamente, tu vai estar no ponto máximo dessa geração de tensão. Então, tu pode dar estímulos de tensão muito altas com adaptações importantes no tendão. E isso pode ser interessante nos blocos de treinamento ao longo dos anos desses caras, até preparando eles melhores para a pliometria. Claro, tem que estar sempre adicionado de treinos dinâmicos, tá, gente? Não estou dizendo para ficar um bom tempo só fazendo isometria, mas ele pode ser um bloco interessante ali colocado, tá? E outra mensagem é que aí vem sobre a discussão do CAI mesmo, tá? O conceito do CAI que eu queria falar para vocês. O ciclo alongamento e encurtamento antigamente era chamado de muscular, tá? Hoje em dia, o pessoal que estuda mais isso tem tido um pouco mais de cuidado, tem chamado de ciclo alongamento e encurtamento músculo tendíneo, tá? Porque o que acontece? Já está comprovado que quando o pessoal faz a corrida acima de 15 km por hora, tá? Em ritmos que são extremamente aeróbicos, tem atleta que faz maratona 19, 20 km, né, para ter uma ideia. Nesses ritmos acima de 15, tem vários músculos propulsores que agem isometricamente, onde nós acreditávamos lá pela cinesiologia que havia, né, como o Murilo explicou ali de certa forma, mas ali focando mais nos músculos, que tu teria a fase do alongamento muscular e do encurtamento. O que é visto é que tem vários músculos que agem isometricamente, e quem responde pela mudança do comprimento na unidade músculo-tendão é o tendão. Tá? Isso acontece especialmente em flexores plantares, gastrocnêmio principalmente, e quadríceps, está sendo bem observado. Menos se sabe dos extensores do quadril, mas parece ter também um papel, mas mais estabelecido está no quadríceps e flexores plantares. E eles agem isometricamente em atividades mais intensas. E vejam que não é tão mais intensa, a partir de 15 quilômetros já tem isso. Por exemplo, o Cubo já mostrou que isso acontece no salto em contramovimento, onde a gente viu aqui que contramovimento é cair lento. Ou seja, num salto em contramovimento, ele observou que o fascículo muscular, a parte muscular dos flexores plantares, agem isometricamente, né? E quem alonga nesse salto, no contramovimento, são os tendões, numa situação lenta ainda. Ou seja, isso nos faz pensar muito em repensar a cinesiologia. Então, é isso que eu falo para vocês também. A gente tem que ter cuidado sobre essas fases. E aí, para
para trabalhar mais seguro, é bom chamar de CAI músculo-tendão, porque a gente sabe que a unidade músculo-tendão alonga e encurta, e tem funções elásticas, inclusive melhores. Quando eu uso mais tendão, tem que lembrar que o tendão tem melhores propriedades viscoelásticas do que músculos. O tendão tem uma esterese de em torno de 7%, que significa dizer que quando alonga, né, que nem afunda, quando alonga, armazena energia e depois solta, ele consegue restituir aquela energia armazenada na funda em 93%. Só 7% é perdido. Enquanto que no músculo é a metade disso. Tá? Tem uma perda muito maior. Por isso que evolutivamente é interessante, por isso que tem músculos em alguns animais muito cursoriais, que a gente chama, que tem só 2 centímetros de músculo e 1 metro de tendão, porque realmente tem uma função ali de armazenamento de energia muito bom e tal. Isso acontece em alguns animais, canguru, camelo. Bom, mas esse é outro assunto. Aqui, voltando para o nosso, pessoal, esses elementos são importantes. Agora eu vou falar das fases do CAI, tá? Porque isso não é culpa do Murilo. Eu sei que o Murilo pegou material bom, depois em off eu vou pedir para que ele me diga até a origem, para ver se eu consigo limpar um pouco até onde eu puder essa mensagem, porque porque assim, é em alto nível. Tem vários artigos internacionais que fazem absurdos na definição do CAI. Tá? Resumindo um pouco a questão. Então, não se atenham, tá? Porque às vezes o aluno vem, professor, mas eu peguei do artigo, como se fosse a Bíblia, né? Ele não tem erro. Não, mas tem cara muito bom, inclusive, que a gente tem embate no nível internacional, porque fazem realmente violências direto sobre questões muito básicas de energia, de termodinâmica básica, física e fisiomecânica, digamos assim. Então, vamos revisar aqui. Eu vou revisar com vocês as fases que foi bem apresentado naquela figura do Murilo. Deixa eu botar uma outra aqui, que representa a mesma coisa, é do Come, onde aqui nós vamos revisar isso. Tá? O Murilo explicou bem, tá? Tem essas 3 fases importantes. O problema, Murilo, que de manhã também fizeram, até vocês não mostraram o que mais aparece de erro. Eu vou falar disso também para alertar vocês. Tá? Mas o grande problema ali na explicação, Murilo, é na pré-ativação. Tá? Às vezes, e tu acabou falando também, o teu grupo ali falou, não lembro quem dos dois, que assim, ó, na primeira fase, a pré-ativação, tá? Que tu mostrou ali na figura, que era a trajetória do corpo caindo, né, do banco indo até o solo, ou seja, o corpo no ar ainda, tá? É a primeira fase, que ali existiria uma fase excêntrica, ou alguma coisa ligada a um armazenamento de energia. Tá? Antes da fase 2. Depois da fase 2 aparece isso de novo, mas aparece a amortização, que depois a gente vai falar desse conceito, porque esse termo, do ponto de vista da engenharia, não tem relação com o que acontece realmente. Mas vamos ir por partes. Na primeira fase, pessoal, é pré-ativação, ou seja, são situações do CAI onde teu corpo está no ar. Tá? No caso aqui, imaginem que a musculatura ou a unidade músculo-tendão de análise aqui são os flexores plantares, tá? Gastrocnêmio e tendão calcâneo, ok? É isso aqui. Nessa fase, gente, a musculatura envolvida ela está contraindo predominantemente de modo isométrico. Mesmo que tenha um pouco de mudança do comprimento do fascículo, alguma mudança ali do ângulo articular do pé durante a fase aérea, é muito pequena essa variação, porque as forças externas são nulas, só tem a força da gravidade que não chega nem perto de fazer qualquer carga externa que chegue a uma excêntrica. Tá? Enquanto está no ar, é isometria causada principalmente pela musculatura antagonista. O tibial anterior tem uma função primordial ali. Ele ativa para manter a posição do pé no ar, para não correr, senão tu ficaria correndo em ponta de pé, se tivesse só o gastrocnêmio ativado, mas ele ativa para fazer essa co-contração, essa carga contrária à musculatura aqui de análise. Tá? Então, é isso. E isso é super importante, é uma das adaptações principais até em treinos onde melhora o mecanismo elástico, essa pré-ativação, tanto do antagonista quanto do agonista. Tá? Então, o agonista aqui, o músculo de análise importante para nós, é o gastrocnêmio. Ele se ativa de modo isométrico. Tá? Isso é a mensagem principal. E ele tem uma função importante. Ele ativado, ele aumenta a rigidez dele. É como se eu pegasse para o ciclo alongamento e encurtamento que vai vir logo após, no B e no C, tá? É como se eu tivesse uma mola mais grossa, eu tivesse uma funda com um elástico mais grosso com essa pré-ativação. Tá? Isso vai aumentar a minha quantidade de energia elástica que eu vou poder armazenar. Ok.
Quando eu toquei o pé no solo, gente, esse instante, esse evento, né, toquei o pé no solo, termina a fase A e começa a fase B. Aí eu estou em contato, ó, fase B. Aqui eu só tenho duas fases, alongamento e encurtamento. Tá? Aqui aparece outro erro, uns absurdos que não, até no caso o Vinícius não falou até disso, mas aparece às vezes o pessoal dizer que entre o alongamento e o encurtamento tem aqui teria uma isometria, ou teria que ser muito rápido essa fase aqui do meio. Essa fase não existe, gente. Essa aqui é instantânea, a mudança de sentido, e não tem. Em situações de CAI, não existe essa fase. O que existe é simplesmente instantaneamente tua musculatura estar alongando e daqui a pouco ela encurta. Isso é instantâneo, não tem tempo para isso. Tá? O tempo é zero disso. É um fenômeno que acontece instantaneamente. Então, ele faz o alongamento, aqui sim tem uma excêntrica, ou o tendão alongando, lembrem que a unidade músculo-tendão está armazenando energia, tá? Por isso se chama alongamento. Claro, a gente agora não pode ter certeza se é muscular, então a gente diz que é músculo tendíneo, certamente é, tá? Até a metade do contato. Da metade em diante, aí passo a fase B para a fase C. Aí eu tenho a parte principal mesmo, é onde eu gero meu trabalho positivo, onde eu tenho o encurtamento da unidade músculo-tendão, que eu estou somado de uma energia mecânica armazenada, a energia da funda, né? É como se na fase C eu largasse a funda. Eu largo a funda. Então, aquela energia armazenada, elástica, se transforma em energia cinética, ou seja, se transforma em altura do meu corpo que vou ganhar aqui, ou velocidade, as duas coisas, que é energia potencial e cinética. Tá? Isso é a fase C. A fase C é uma concêntrica muscular ou encurtamento da unidade músculo-tendão. Tá? E na fase B e C foi bem explicado. Só a fase A que teve esse deslize, que aí eu quis ajustar. Tá? E aparece outros conceitos também, mas simplesmente é isso, gente, fisiomecanicamente. Depois tem mecanismos secundários de controle neural mais definidos, OTGs, etc. Mas lembrem que tudo isso vai ser sempre para o desfecho primário. O desfecho primário é energia mecânica. O desfecho primário é altura. A altura é energia potencial. Né? Então, no vôlei, quer ver a altura de onde o cara bloqueia. Isso é energia potencial. Todas essas trocas de energia vão gerar esse ganho de energia potencial aqui na fase C em diante. Tá? Isso é o essencial. Depois tem mecanismos que otimizam um pouco mais ou menos isso, mas as sequências de energia são essas. Ficou alguma dúvida, gente, nessa parte? Tentei falar meio rápido. Tem uma física aí, né, que eu pelo menos não sou quase 2 zeros à esquerda, né? Mas sim, imagina que é uma funda, tá? Imagina uma não, para simplificar. Ok, tá. Eu, quando era moleque, matei muito passarinho, me arrependo até hoje. Com os bodoques a gurizada nova talvez não entenda tanto. Não sabe o que é, talvez não saiba o que é, mas eu matei muito passarinho com as minhas fundas lá. O que eu queria entender é o seguinte, ó, Tata, nesse sistema, né, do ciclo de encurtamento e alongamento. Por exemplo, nessa figura que tu está mostrando aqui, a pré-ativação, né, que tem ali uma flexão plantar ali, o músculo ele está encurtado. Não, e aí depois ele vai alongar e encurtar de novo? Não está necessariamente. Eu sei que aqui aparece encurtado, né? Aparece ele, mas não é. Pois é, essa impressão que eu tenho. Ou ele está em isometria. Está em isometria. É isso que é o importante. Claro que ele tem uma certa dorsoflexão, não sei quanto, para manter a postura do pé no balanço, tá? É claro que ele tem e vai variar um pouco, mas isso não é importante. O importante é que, eminentemente, esse músculo está operando em isometria, gerado pela cocontração do seu antagonista. A força externa que gera isso não é outra, não é o peso do pé, porque seria muito fácil o cara ele ativar no nível que precisa. Então ele também ativa o tibial anterior, tá? Bem intenso para contrapor essa em isometria. Era essa a minha dúvida. É isso aí, tá? Em isometria. E aí quando bate no chão, aí sim, aí tu tem o alongamento dessa musculatura que está ativada. Tá? E ela tem alta relação.
tá? Com o funcionamento da fase B e C, né? Que é onde tem a troca de energia do alongamento e encurtamento. É ali que vai ter a funda alongando e encurtando, né? Né, na fase B, fase C. É ali que tem a maior troca de energia desse ciclo alongamento e encurtamento. A fase A ela é preparatória, mas ela é extremamente importante. Com o treinamento, essas ativações de corredores, por exemplo, melhoram. Tá? Isso a gente tem que lembrar. O CAI é extremamente útil também para entender, inclusive, desempenho de longa distância, da economia, que é o foco do grupo ali, do Locomotion. A gente estuda exatamente isso, essa função aí. Né? Como isso impacta numa economia maior depois de minutos, horas de atividade, né? É isso aí. Mas, claro, ela é super útil para os saltos, né? Aí, no caso, não é tanto para a economia, é mais para gerar a maior potência possível. Mas de novo, usando esse fenômeno aí, né? Esse sentido de energias aí que tem, da A, B e C. É isso Beleza. aí. Pessoal, agora... Falei dessas fases, então acho que está resolvido. Depois tem... Deixa eu ver se eu não falei de outra coisa. Não. Da parte de pliometria, gente, é isso. É extremamente interessante no campo da saúde. O pessoal tem usado bastante, né? Só queria reforçar isso. Tá? Antigamente era tido como algo ligado só ao esporte de alto rendimento, e essa ideia já mudou faz tempo, né? O pessoal até falou ali, o grupo falou que quando tem as atividades funcionais, tu vai ter situações em que as unidades músculo-tendão vão operar alongando e encurtando muito rapidamente, né? E isso vai dar essas características que vai ter repercussão sobre risco de quedas, por exemplo, em idosos, etc., por causa dessas ações rápidas, que são marcadores diretos, né, de queda, né? O tropeço, por exemplo, né? Que é um modelo até de estudo bem importante e é fator de risco, né? Por aí. Então tá, gente, eu vou parar a gravação aqui. Nem me dá esse susto. Eu não estou vendo aqui sinal de gravação. Ah, meu Deus. Olha, o que eu estou fazendo? Aqui está aparecendo, está gravando. Ah, tá, ufa. Só o que só. Estava aparecendo que estava gravando sim. Eu estou aqui sem vídeo porque minha internet já está instável com vídeo, eu tirei o vídeo. Mas está aparecendo. Tati, fala sério, né? Já cansou da gente, né, Quevedo? Vamos ver quem é que aguenta aí, a Rafa, Felipe, até o final. Até voltou, sabe? Tá, vou parar a gravação então.